O reajuste dos planos de saúde no ano de 2024 promete ser um dos maiores da série histórica. Isso porque o mercado já prevê, por exemplo, que o reajuste dos planos de saúde empresariais deve subir na média 25% esse ano, em 2024. Mas o que é possível fazer para contornar isso? Como advogado e como professor de direito, eu vou tentar explicar para vocês as 3 possibilidades que eu vejo a fim de que a gente combata eventuais reajustes dentro desse plano de saúde. Me acompanhe. Olha, desde o começo desse ano de 2024, o mercado começa a projetar os reajustes dos planos de saúde empresariais, por exemplo, em cerca de 24%, e tem notícias aqui a respeito disso e eu posso mostrar para vocês. Mas, para além disso, o reajuste daqueles contratos coletivos por adesão, por exemplo, aqueles planos via Qualicorp, eles podem chegar a subir até mais de 30% ainda esse ano, em 2024. Elton, isso é um reajuste lícito? É um reajuste válido? Vamos lá, a gente tem que explicar um pouco mais essa questão para que todo mundo me acompanhe. Então, vamos pensar o seguinte: a regra hoje diz que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela só edita reajuste para planos de saúde individuais ou familiares. Então, ela não edita índices de planos de saúde empresariais ou coletivos por adesão. Aí você pode me dizer assim, mas Elton, eu recebi uma cartinha da minha operadora no ano passado dizendo que esse reajuste que foi aplicado a mim foi autorizado pela ANS. Deixa eu te explicar uma coisa agora como professor de direito. Veja só, esse reajuste que ela disse que foi autorizado pela ANS tem autorização automática, não passa pelo crivo da ANS. Como assim, Elton? Significa dizer o seguinte, ela lança para a ANS o valor que ela vai aplicar de reajuste e automaticamente a ANS chancela o reajuste nos planos coletivos, seja coletivo empresarial ou seja coletivo por adesão. Portanto, a primeira grande questão aqui é que é incorreto dizer que a ANS chancelou como sendo válido e lícito o reajuste de um contrato empresarial ou reajuste de um plano coletivo por adesão. É incorreto dizer isso. A ANS só edita reajuste nos planos de saúde individuais e familiares, que é a mesma coisa, o que muda é uma pessoa ou uma família, ok? Primeira grande lição aqui que a gente tem que entender. Mas, ao longo dos anos, a Justiça tem também entendido que esses planos de saúde dito empresariais, ao bem da verdade, em muitos desses casos, são planos falso empresariais. O que significa dizer isso? Significa dizer que, embora tenha se contratado um plano de saúde via um CNPJ, muitos desses casos, ao bem da verdade, tem uma família dentro desse contrato de plano de saúde. E aí, Elton, o que muda? Muda que para a Justiça, em muitos dos casos, por um princípio que a gente chama de princípio da primazia da realidade. Eles olham assim, não é o importante o que você contratou ou o nome do contrato. O que importa efetivamente é o que acontece na prática dentro desse contrato de plano de saúde. Se esse plano de saúde contratado via um CNPJ tem uma família dentro dele, então eu vou tentar aplicar para esse plano a regra dos contratos familiares. Elton, mas muda tanto assim? Deixa eu dar um panorama para vocês. Eu sei que eu vou tornar esse vídeo um pouco mais longo, mas quem tiver paciência será recompensado. Eu vou dar uma informação importante para vocês aqui. Vamos lá. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício imaginário de que no ano de 2017 a gente tivesse contratado um plano de saúde familiar por R$500. Quanto esse plano de saúde estaria custando hoje, em 2024? Olha, hoje, em 2024, esse plano de saúde familiar, se acrescido só de reajustes anuais, estaria custando R$750. Esse de 500 teria virado R$750. Talvez um pouco menos, 730, alguma coisa assim. Elton, e se fosse um plano de saúde empresarial, ao invés de um plano de saúde individual familiar? Eu te conto. Esses R$500 teriam virado R$1.200 mensais. Se fosse um plano de saúde coletivo por adesão, esses que a gente consegue encontrar, por exemplo, via as administradoras de benefício, e dentre as principais administradoras de benefícios, por exemplo, a Qualicorp, é a principal empresa do setor,
esse plano de saúde que eu contratei em 2017 a R$500, hoje estaria custando R$1.800. É isso que estaria custando. E eu consigo mostrar isso graficamente a vocês aqui, simulando, por exemplo, aqueles contratos de planos de saúde, os reajustes que foram, por exemplo, aplicados aos planos da Sul América, que muitas vezes nem foram o pior dos reajustes. Ao bem da verdade, devo fazer esse adendo, nem foi o pior dos reajustes, embora tenha sido muito expressivo, e eu posso mostrar isso para vocês em gráfico. Olhem esse gráfico aqui, porque na matemática, na engenharia, a gente chama isso de boca de jacaré. Vejam só a diferença entre contratar um plano de saúde individual, de contratar um plano de saúde empresarial para um plano coletivo por adesão, por exemplo, que aqui a gente consegue ilustrar muito claramente que na maioria das vezes é o pior dos contratos, é o pior dos planos de saúde. E esse é o gráfico que a gente chama de boca de jacaré, porque você consegue ver muito claramente ali a linha azul sendo o plano de saúde individual e familiar, a linha laranja como sendo o plano de saúde coletivo e empresarial e a linha cinza sendo um plano coletivo por adesão. Notem a imensa diferença que tem, sobretudo da linha azul para a linha cinza, que é a do coletivo por adesão. Importante dizer para vocês então o seguinte, note, a ANS não chancelou o reajuste dos planos empresariais e a Justiça, muitas das vezes, determinou que nesses planos de saúde empresariais sejam aplicados os reajustes dos planos familiares. Por que isso? Porque, como eu expliquei, muitas das vezes, esses contratos de planos de saúde têm ali dentro uma família. Elton, mas meu caso não é esse. O meu caso é de fato uma empresa, eu tenho uma pequena empresa, e essa minha pequena empresa, no final de contas, tem ali empregados, ou, Elton, meu plano de saúde é um plano coletivo por adesão, é um plano via uma administradora de benefícios, né? Olha, nesses casos, permanece ainda assim a necessidade de que a operadora de plano de saúde, ou até a administradora de benefício, prove qual foi o percentual de reajuste necessário ao caso e ela abra as contas. É extremamente importante que ela abra as contas. Elton, mas como é que ela vai abrir as contas? É muito simples. Só ela tem a massa de dados estatística de quanto foi que ela recebeu, quanto as pessoas utilizaram e por que aquele percentual de reajuste é o mais adequado a esses contratos. Muitas coisas chamam atenção, né? Primeiro, muitas das vezes, é a disparidade até do reajuste. Vamos pensar assim, do reajuste do plano individual e familiar em relação ao empresarial e o coletivo por adesão. Os planos individuais e familiares não são desequilibrados e eles sofrem um reajuste do índice ANS. Não existe razão técnica para que uma operadora de plano de saúde impute nesse contrato 25% de reajuste, 30% de reajuste, se a ANS, nesse mesmo período de tempo, foi lá e aplicou um reajuste de 8%, 9%, 10% para planos individuais e familiares. E essa é uma das razões pela qual o plano individual ou familiar desapareceu do mercado, tenhamos a clareza. O plano individual ou familiar desaparece do mercado porque as operadoras de planos de saúde passam a pensar: por que eu vou vender um plano de saúde individual ou familiar para o seu Zé e para a Dona Maria, se eu posso exigir que eles abram um CNPJ, e tem corretor especializado hoje em fazer isso, e aí ele vai lá e contrata um plano de saúde empresarial, ou então se ele é advogado, se ele é engenheiro, se ele é médico, ele contrata um plano de saúde via uma associação de classe. Acontece que, como eu mostrei para vocês, esses planos de saúde têm reajustes muito diferentes entre si. Então, o mercado retira o plano individual para empurrar os consumidores para os planos coletivos, coletivo empresarial, coletivo por adesão. O que a justiça costuma fazer nessa situação? Ela pode, dentro de uma ação judicial, rever os percentuais de reajuste que foram aplicados ao longo do tempo. Então, a justiça pode, dentro desse processo, ela pode fazer o quê? Determinar o recálculo da mensalidade. Então ela pode pegar, por exemplo, sua mensalidade, você está nesse contrato desde quando? Desde X data. Ela pode rever os reajustes ano a ano que foram aplicados e determinar, por exemplo, um tombo, uma redução na sua mensalidade, uma redução expressiva. Isso é plenamente possível e tem muitos casos em que isso já aconteceu. Elton, isso é causa-ganha? Não existe causa-ganha. Cada processo tem que fazer uma análise muito cuidadosa e muito profissional
via um advogado especialista e experiente nesse tipo de caso para saber se é possível, se compensa, como é que é feito isso, para explicar os meandros da questão toda, porque tem uma forma técnica de fazer isso e, claro, você pode não apenas reduzir o valor da sua mensalidade, mas também você pode recuperar 3 anos do que você pagou a mais nos últimos anos. Então vamos pensar o seguinte, você está nesse plano de saúde há 10 anos pagando reajustes abusivos, reajustes anuais, nós estamos falando aqui. Então você pode rever esses 10 anos de reajustes anuais, mas a restituição do valor vai se limitar aos últimos 3 anos de pagamento. Basicamente isso. Quer dizer, você não apenas pode reduzir a mensalidade, como você pode recuperar dinheiro que você pagou a mais ao longo dos anos. Elton, como é que eu faço a análise disso? Olha, você pode basicamente fazer aí uma análise de quais foram os percentuais, sabe? Você pode fazer a comparação dos percentuais de reajuste dentro do seu contrato com aqueles autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. Vamos ver como foram esses reajustes dos planos individuais e familiares? Vou mostrar para vocês. Esses reajustes foram feitos da seguinte forma. No ano de 2018, a ANS aplicou 10% de aumento. Em 2019, ela aplicou 7,35%. Em 20, ela aplicou 8,14%. Em 2021, caiu na pandemia, reduziu a mensalidade em 8,19%. Em 22, para compensar, subiu 15,50%. E em 2023, 9,63%. Então, bastaria que você comparasse os índices que foram aplicados no seu contrato com esses índices da ANS. Se são muito discrepantes, é possível a você questionar a operadora de saúde como foi que ela chegou nesse cálculo e, claro, se ela não te entregar as contas, como invariavelmente nunca entregam, você então fazer esse questionamento judicial, sempre, claro, orientado e falando com um advogado experiente, especialista nesse tipo de processo, para poder conversar com você, te explicar e te orientar adequadamente sobre como funciona uma ação judicial como essa. Mas você pode me dizer, Elton, mas aí eu não tenho interesse em fazer uma ação judicial, eu odeio o processo, eu não quero saber de nada disso. Quais são as outras possibilidades que eu tenho então? Tranquilamente, eu vou te dar mais 2 possibilidades aqui, para não parecer que eu estou aqui só falando de uma ação judicial, porque não é meu objetivo. O objetivo aqui é prestar uma informação de qualidade a vocês, para que vocês decidam soberanamente o que desejam fazer, né? Você pode então fazer o seguinte, você pode fazer o que a gente chama de downgrade no seu plano de saúde, você pode descer uma categoria. Elton, mas eu fico muito preocupado, se eu desço uma categoria, meu plano de saúde vai continuar cobrindo tratamentos, terapias, medicamentos? Deixa eu te explicar uma coisa, seu plano de saúde continuará cobrindo a mesma coisa, porque o que mudaria se você fizer um downgrade é a rede credenciada. Ao invés de ter no hospital o atendimento no hospital A, você vai ter agora no hospital B, mas você vai continuar podendo fazer os mesmos tratamentos, procedimentos, exames, etc. tal, porque a cobertura não varia de acordo com a categoria do plano de saúde, mais caro, cobre mais coisa, mais barato. O que muda, no final de contas, é o local onde eu vou realizar o tratamento. É o tamanho do meu eventual reembolso, se eu tenho reembolso no plano de saúde. Essas são as questões que mudam dentro de um contrato. Então você pode, numa opção 2, fazer um downgrade no plano de saúde. Quando você faz esse downgrade, você dificulta a opção 1 que eu falei de rever na justiça aquele aumento. Então tem que tomar aqui um cuidado e eu sugeriria que, se você por acaso falar, eu quero mesmo assim questionar, que você converse antes com um advogado, com um especialista, porque isso pode dificultar, esse downgrade pode trazer uma dificuldade. Elton, legal. Então a gente tem a opção número 1, eu posso questionar na justiça esse aumento, perfeito, a gente pode diminuir e recuperar valores. Opção número 2, eu posso fazer um downgrade. Opção número 3, eu posso fazer portabilidade do plano de saúde. E deixa eu falar uma coisa para vocês agora, vocês vão ouvir de mim. A portabilidade não envolve advogado. Portabilidade, muitas das vezes, sequer precisa de corretor. Portabilidade, em tese, o sistema foi desenvolvido para que você faça sozinho a sua portabilidade junto à operadora de plano de saúde. Na prática, eu sei que isso não funciona tão bem. É a consultoria que a gente mais presta. Então, eu entendo as dificuldades de se fazer a portabilidade, mas a portabilidade do seu plano de saúde é uma possibilidade. Desde que você tenha mais de 2 anos nesse contrato de plano de saúde, que você esteja em dia com a mensalidade, que seu plano de saúde, em regra, esteja ativo, não pode ter cancelado o plano, você não pode ter feito isso,
E aí você poderia então escolher um plano de saúde compatível dentro do site da ANS para que você faça a portabilidade, e tem vários vídeos meus aqui explicando. Elton, mas portabilidade serve para quem tem doença pré-existente? Portabilidade só serve, ao bem da verdade, para quem tem doença pré-existente. Quem não tem doença pré-existente não precisa se preocupar em trocar carência, em levar consigo carência. Portabilidade serve essencialmente, vamos pensar assim, para quem tem uma doença pré-existente, não tem nenhum problema, ok? Então, mas a portabilidade, a operadora de saúde para onde eu vou, ela está obrigada a aceitar? Se for compatível lá dentro do site da ANS, sim, está obrigada a aceitar. Mas falaram para mim que portabilidade para idoso não pode. Mentira, não existe isso. A regra de portabilidade nunca disse que tem idade limite ou coisas nesse tipo, e se dissesse, essa regra seria ilegal perante a lei. Toda vez que uma regra fere uma lei, vale a lei, não vale a regra. Né? A regra da ANS dissesse um negócio como esse, ela não valeria na prática, mas a regra não diz isso. Todo mundo pode fazer em tese portabilidade, que em tese deveria ser simples, mas nem sempre é tão tranquilo assim, ok? Você tem 3 opções de planos de caminhos que eu vejo por aqui para reduzir o eventual valor do seu plano de saúde. A ação judicial, ela pode ser feita com um pedido de liminar, mas ela o juiz não está obrigado a te dar uma ordem judicial mandando rever, então assim, isso tem que ser discutido com calma, de uma maneira muito analítica e profissional com o seu advogado, levando para ele todo o histórico de pagamentos. Esse profissional precisa ser da área para ele poder fazer o cálculo todo e chegar a uma conclusão e te orientar adequadamente. O downgrade, você vai ligar na sua operadora e ver quais são as opções de reduzir esse contrato de plano de saúde. Isso é absolutamente lícito, você não vai reduzir cobertura, você vai reduzir rede hospitalar, tamanho do reembolso. E a opção 3 é portabilidade, e na portabilidade tem vários vídeos aqui em que a gente explica didaticamente sobre portabilidade, o que é portabilidade ou como fazer a portabilidade, ok? Essas são as minhas 3 dicas para que você possa aí ter um reajuste menor, para que você possa conciliar aí a necessidade de ter um plano de saúde com essas questões todas. Eu espero ter sido útil a vocês. Qualquer dúvida, deixa no canal aqui, fala com a gente e tal. Para a gente é sempre um prazer poder interagir com vocês. E, volto a dizer, fale sempre com profissionais, especialistas, experientes no setor, para que possa se orientar. Como advogado, mas mais do que isso, como professor de Direito, dando aula em importantes cursos de pós-graduação, dou aula na USP de Ribeirão, eu dou aula, por exemplo, na Escola Paulista de Direito em São Paulo, dou aula no Instituto Luiz Mário Moltin em Recife. Eu tenho muito prazer de dizer que todos os semestres, novos e capacitados profissionais saem treinados e formados, aptos para poder defender esse tipo de processo, para poder entender esse tipo de direito, de forma que você certamente vai encontrar alguém da sua confiança capaz de poder lhe orientar. Sucesso, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.